Olá, eu sou a Tatiana Azevedo. Sou Ronaldo Romão. Nós somos o canal Fitness and Tips. Simplificando o fitness para vocês. Bom, hoje nós vamos explicar como que acontece o processo de queima calórica em diferentes atividades físicas. Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre esse assunto que é bastante discutido, tá? Então, assim, por que nós falamos sobre esse tema? Porque é comum a pessoa achar que o aeróbio emagrece e a musculação não, tá? Então, primeiro, vamos lá nos primórdios, quando eu comecei a fazer a faculdade, ontem, o que eu aprendi, tá? Que assim, o que eu aprendi, o que se escuta até hoje. Que para você, quando você começa a fazer uma atividade física, você tem uma zona de frequência cardíaca, que você, numa delas você é onde você queima a gordura e na outra não, se você subir. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que assim, quando você começa a fazer uma atividade aeróbia, isso é antigo, hein? 20 minutos você queima a glicose, dependendo do que você comeu e etc. Sim. Depois dos 20 minutos começa a queima de gordura. Eu tô dando risada porque isso eu ouvi há 30 anos. E depois dos 20 minutos você começa a queimar músculo. Era assim, não era assim? Era assim. A partir de 40 minutos você queima o músculo. Então, agora eu vou dar a palavra pro Ronaldo e eu quero primeiro que ele me fale sobre o tópico que eu falei, que é a frequência, porque eu já peguei aluna que volta de médico, ela fala assim, não, eu não posso subir minha frequência cardíaca no aeróbio, porque eu quero queimar gordura na hora da atividade. Vamos lá. Nós sabemos que a gente tem fontes energéticas já pesquisadas, isso é ciência, isso é literatura, não é o Ronaldo que está falando, nem a Tati. Nós temos o ciclo da ATP, a gente tem a glicólise, a gente tem a perda de gordura, né, a queima da gordura, e por último, entre aspas, você usa uma molécula da proteína que é capaz de se transformar em glicose e isso causa perda de proteína, perda de massa magra. Então assim, gente, é assim. ATP. Explica ATP, o que é? ATP é energia pronta. É energia pronta. Ela dura alguns segundos, que são os primeiros segundos de atividade física, principalmente quando a gente faz exercício resistido, que dura muito pouco tempo, né? Mas o seu depois, corpo logo repõe. Logo repõe. No início a gente queima bastante ATP, mais glicólise anaeróbica, enfim. Mas vamos deixar em ordem isso. Primeiro que o nosso corpo, ele não tem esse pensamento, agora eu vou queimar gordura, agora eu vou queimar proteína, agora... Não existe isso, gente. A gente está trabalhando com o nosso corpo em estágio de trocas o tempo todo. Então sempre são percentuais maiores de algum tipo de fonte energética. Então, por exemplo, na atividade aeróbia, passado um tempo qualquer, e não precisa ser necessariamente 20 minutos, porque tem pessoas que já têm o corpo já super treinado, enfim, já responde muito mais rápido ao estímulo. Então, ele vai dar mais preferência a um tipo de custo de gasto energético do que a outro. Mas nunca vai deixar de queimar nenhum, você entendeu? Então, por exemplo, vai ter proteína, vai ter gordura, vai ter carboidrato, vai ter tudo envolvido. Né? É uma salada mesmo, só que obviamente a característica da atividade vai predominar mais queima disso ou mais queima daquilo. Então, eu estou sendo bem simples aqui, para não entrar em fisiologia, nem nosso objetivo ficar aqui destrinchando a fisiologia do exercício. Eu estou apenas querendo mostrar para vocês que não existe isso, isso é um folclore, isso não existe. Certo? Tá, então assim, quando você faz uma atividade aeróbia, eu mantenho, nós estamos falando de aeróbia longo, tá? Não estamos falando de HIIT nem nada. Do aeróbio longo, então eu não consigo definir tudo. Mas, por exemplo, a musculação. A musculação, fala-se, do folclore, que não tem a queima de gordura, mas a gente sabe que o substrato principal da musculação é a glicose, mesmo porque você faz 15 minutos e você para, porque você não consegue fazer mais do que 15, tá bom, você colocou uma carga, mas você tem que parar para respirar, para o seu corpo se recuperar. Mas aí eu não tenho a queima de gordura? Como é que funciona isso? Então, exatamente, vamos lá.
Toda musculatura tem uma reserva de glicose dentro dela, que a gente chama de glicogênio. Quando você faz a musculação, você irrita a musculatura em vários aspectos fisiológicos, que também a gente não vai entrar aqui, só para exemplificar, e você tem uma quebra desse glicogênio, né? A irritabilidade, a produção de água, enfim, tem uma série de fatores fisiológicos que faz com que você chegue no limite de repetições, por exemplo, e tenha que descansar. Isso daí é natural do corpo. Então repare bem, se eu tenho uma reserva de glicogênio, eu preciso recompor essa reserva de glicogênio no meu repouso, que é onde eu vou ter tempo de me alimentar, vou ter tempo de digerir os alimentos, vou ter tempo de direcionar os macronutrientes, né, os alimentos que vão fazer parte dessa recomposição de glicose. E grande parte dessa reposição também vem das reservas de gordura. Então você acaba queimando gordura de uma maneira diferente. Você tem a reposição do glicogênio muscular que precisa ser reposto com a alimentação e também com a formação de glicose através da gordura. Tá, então o que eu posso entender é, quando eu estou fazendo atividade aeróbia, eu tenho aquela queima de gordura, tá? Se ela for uma atividade aeróbia de baixa intensidade, o que vai acontecer é que a hora que eu descer do aparelho, acabou. Meu corpo volta ao normal e meu corpo não fica estimulado queimando. Quando eu faço a musculação, que vocês pensam que o corpo acha bacana, você ficar queimando o glicogênio dele, ele vai lá e produz mais. Aí você faz mais uma série, ele vai lá e produz mais. E aí chega uma hora que você está exausto e acabou a sua musculação. Mas acabou também todo o processo interno? Não acabou. Não, acabou. O processo de queima calórica continua, porque o corpo precisa repor aquele glicogênio, precisa reconstruir algumas fibras que você eventualmente possa danificar, deixar mais forte. Então, onde é que ele vai buscar energia? Na reserva de gordura. Na reserva de gordura. Lembrando que assim, a Tati falou uma coisa muito interessante. A quebra da gordura, ela libera o ácido lático, né? O resultado da quebra da molécula de glicogênio, desculpa, não foi gordura, ela libera o ácido lático. Então você abaixa o nível de pH da musculatura, você aumenta a acidez, você aumenta a irritabilidade e você é obrigado a parar. É que aquela dor que você não suporta mais fazendo exercício, isso daí nada mais é do que a irritabilidade da fibra muscular, todo esse processo. Tem uma coisa interessante também no parte aeróbica, existem estudos sobre isso, inclusive, depois eu vou caçar para mandar para vocês, que existe o efeito rebote, né? O que é o efeito rebote? Quando você começa a fazer muito aeróbico e você começa a queimar demais a gordura, o teu corpo ele passa a inverter o processo, ele começa a estimular você a consumir mais glicose, mais açúcar, para você fabricar mais reserva de gordura. É interessante isso, porque isso é comprovado em estudos sobre isso, entendeu? Isso não acontece com musculação? Não, porque a musculação ela tem todo para você mexer com reserva de gordura, que você também mexe, que a gente acabou de falar, não é tão intenso, não é tão rápido como um trabalho aeróbico, por exemplo, que dá mais preferência para a parte de gordura. Entendeu? E assim, o mais interessante em relação, você está falando ao consumo de açúcar, isso, aquilo, é que você, ao acabar a atividade física, você não fique tanto tempo sem, né, um tempo muito prolongado sem se alimentar, porque a primeira coisa que você vai querer colocar para dentro do seu organismo é um carboidrato, de preferência um daqueles bem índice glicêmico bem alto e bem gordo. Isso daí é intencional, isso aí é o sistema nervoso central que faz isso, é o cérebro que fala, meu amigo, vamos comer açúcar. Entendeu? Então você tem que ter ou você logo se alimenta, ou então, se não for possível, tente manter o controle para que você não perca, não perca aquele momento de atividade que você fez. Sim. E você se alimente bem. É igual um jejum intermitente, quando você termina, a melhor coisa para você colocar dentro do seu organismo é uma proteína, né? Uma proteína. Então, gente, é o seguinte, então vamos lá. A atividade aeróbica ela é importante, assim como o trabalho muscular é importante, os dois se combinam e é assim, se complementam. Tem que fazer os dois. Atividade aeróbica não é só para queimar gordura, gente. Você melhora a circulação, você aumenta a precisão do seu coração, você aumenta a capacidade cardiovascular, você aumenta o volume de oxigênio que você consome, quanto mais volume você consumir, melhor vai ser a sua saúde cardíaca. E combinando com a parte muscular, que também melhora a parte cardíaca, até porque a gente faz bastante esforço, é um trabalho que exige mais do coração, você carregar peso não é uma coisa fácil, ainda mais para quem treina forte, entendeu?
Então, assim, as duas se combinam. Mas você não pode eleger a que é melhor para gordura, o que é melhor para isso, melhor para aquilo. As duas se combinam e são de extrema necessidade. A musculação é legal, ela dá vários benefícios, ok, e o aeróbico também, beleza? O seu corpo, ele é muito mais complexo do que só escolher uma atividade, tá? Então, assim, você tem que entender que ele tem diferentes funções. Então, assim, por que não otimizar o funcionamento dele? Sim, e a melhor maneira de você medir o seu esforço não é por frequência cardíaca, tá? Para você ter essa noção de frequência cardíaca, o seu acompanhamento tem que ser muito, muito detalhado, muito enumerado em termos de exames constantes. Ninguém tem isso em academia nenhuma. A minha frequência vai, então eu vou queimar, Não, até vou queimar gordura em tal frequência e outra isso, não. Até porque você precisa ter uma avaliação periódica o tempo inteiro em cima disso, precisa ter uma equipe só para você ter... A sua evolução também vai mudar esse número de frequência cardíaca. Você não pode falar que é uma pessoa sedentária utilizando apenas uma fórmula de, por exemplo, 220 menos a idade, tem a mesma frequência que a Tati, que treina, entendeu? Então, menos folclore e mais realidade e mais bom senso. Conversem com um professor capacitado e ouçam. Quando você vier com essas lendas, eu não quero eu não quero musculação porque eu vou ficar fortinha, eu não quero aumentar e eu vou ficar pesada, eu não quero aumentar a frequência, eu quero fazer esteira porque meu médico, e é médico bom, hein? Médico bom e caro, que eu tenho que falar, não é possível que eu tô ouvindo isso. Não, ele falou para eu deixar a frequência baixa pelo menos uns 20 minutos. Aí eu fico 20 minutos parado lá da aluna, olhando, sendo que eu poderia estar fazendo coisas muito mais interessantes com ela nesses 20 minutos porque o médico falou. Então, assim, conversem e escutem o profissional. Sim, vamos lembrar que frequência cardíaca, quem trabalha muito com frequência cardíaca, trabalha com cardiopatas, com pessoas que precisam de uma atenção especial em cima de alguns números, e essas pessoas são muito monitoradas por exames frequentes, não é uma coisa tão simples assim. E o treino deles também de retomada, após algum eventual acidente, também a frequência não fica linear. Então, gente, se informem. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com a gente sempre, compartilhem, curtam o canal, ativem o sininho para receber as notificações. Coloquem os seus comentários abaixo. E nos vemos nos próximos vídeos.